Bom, hoje nós vamos falar um pouco a respeito do inferno. E esse é um dos temas mais mal compreendidos de toda a Bíblia. E você vai perceber que a Bíblia, mais uma vez, é muito clara, mas existe uma grande confusão. O que você pensa a respeito do inferno? Você acha que o inferno é um lugar que já existe ou que ainda vai existir? Você pensa que o inferno, ele é para sempre ou é por um período de tempo? Você acredita que as pessoas más estarão lá e as pessoas boas estarão no céu? É isso que você crê? Bom, hoje nós vamos perceber pela Bíblia a teologia do inferno. Não é a teologia do medo, é uma teologia bíblica e que faz parte do processo da compreensão do plano da redenção. Por isso ele é muito importante para você e para mim também. Bom, a primeira coisa que você precisa saber quando a gente fala de inferno é uma coisa. Inferno é uma palavra da língua portuguesa. Mas quando você vai ao hebraico e ao grego, você encontra duas palavras que, traduzidas na Bíblia de muitos de nós, está como inferno. A primeira delas é Sheol. Isso é hebraico. Antigo Testamento é Sheol. Novo Testamento grego, você tem a palavra Hades. Essas duas palavras são traduzidas comumente na língua portuguesa por inferno. Mas se você conversar com qualquer linguista do grego ou qualquer linguista do hebraico, você vai descobrir que essas palavras, Sheol e Hades, significam a mesma coisa. São palavras correlatas do hebraico, do grego e significam sepultura. Sepultura. Todas as vezes que você ler na Bíblia a palavra inferno, você já pode dizer, olha, isso aqui significa sepultura. Essa é a tradução literal para Sheol e para Hades.
Bom, uma vez que eu entendi que a palavra ou a expressão inferno, ela não corresponde linguisticamente ao que as palavras da língua original indicam, eu preciso compreender o que é esse espaço que as pessoas dizem que tem fogo, enxofre. Será que isso é bíblico? Será que não é? Bom, Sheol, Hades, sepultura. Agora, a Bíblia também fala do lago, do fogo, de que Deus destruirá aqueles que pecaram e aqueles que não se arrependeram. Então, são duas coisas distintas, não é a mesma coisa. Quando fala a respeito de morte eterna, quando fala a respeito de inferno, está querendo se referir à sepultura, morte eterna. O salário do pecado é a morte, é assim. Outra coisa é aquilo que antecede a morte eterna, que é um período de tempo que ocorrerá depois da volta de Jesus, depois do milênio, quando então nós teremos ali o lago de fogo onde as pessoas queimarão. Isso ficou claro a você? Bom, você pode estar pensando, mas espera aí, isso aí são só conceitos, ele não leu nada na Bíblia. É o que nós vamos fazer agora. Se você tiver uma Bíblia, você pode abri-la no livro de Apocalipse. Pode abri-la no capítulo 20, no verso 14. É o último livro da Bíblia, Apocalipse, no capítulo 20.
e você vai encontrar ali no verso 14 algo importante. Veja o que a Bíblia diz para você e para mim. Apocalipse 20, 14. Então, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Você percebeu? A morte, o inferno, que é sepultura, a morte, ela foi lançada onde? No lago de fogo. Então, são duas coisas distintas. Inferno igual a sepultura, morte. Outra coisa é o lago de fogo. O lago de fogo existe? Existe. Agora, será que ele existe agora, nesse exato momento? Não. Você poderá acompanhar comigo e preste bem atenção. É Apocalipse 20, verso 12, Jesus Cristo diz assim: Eis que cedo venho, e a minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então, quando Jesus vier, ele nos recompensará segundo as nossas obras. Aqueles que fizeram o bem, vida eterna. Aqueles que aceitaram Jesus e por consequência fizeram bem, vida eterna. Aqueles que fizeram mal, não se arrependeram, esses receberão a morte eterna. Quando? Quando Cristo Jesus voltar. Quando Jesus vier, é o que o texto diz: eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo. Quando? Para dar a cada um segundo a sua obra. Quando ele voltar a essa terra, eis que cedo venho. Então são duas coisas que precisam ficar claras e por isso que eu estou repetindo para reforçar a você. Quando nós lemos a palavra inferno na Bíblia, nós estamos dizendo que ali é a mesma coisa que sepultura, que morte. Outra coisa é aquilo que ocorrerá. O livro de Isaías, no capítulo 28, nos diz que Deus operará o seu ato estranho, que é destruir pecadores e terra através do fogo, depois, na segunda vinda de Jesus, ou na segunda volta de Jesus Cristo a essa terra. Bom, outro aspecto importante que eu e você precisamos perceber ou entender é o seguinte: quando Jesus Cristo voltar a essa terra, existirão duas classes de pessoas. Aqueles que aceitam Jesus e aqueles que não aceitam Jesus. Os que aceitam Jesus serão ressuscitados e irão para o céu. Os que nunca aceitaram Jesus ou aqueles que rejeitaram a Jesus, eles morrerão pelo resplendor da glória de Cristo. Passará 1000 anos e haverá então a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios. O livro de Tessalonicenses fala a respeito dessas ressurreições, a primeira e a segunda. Na segunda ressurreição, aí então, os ímpios, eles ressuscitarão e depois serão destruídos pelo lago de fogo, pelo lago de enxofre.
Bom, outro aspecto que eu acho que é muito importante eu e você percebermos é o seguinte: as pessoas, elas não acreditam que elas vão queimar. Talvez você não saiba, mas existe uma teologia que diz assim, que no final das contas nós iremos todos para o céu. Já ouviu isso? O nome dessa teologia chama-se universalismo. Elas acreditam que todas as pessoas irão para o céu. Não importa quem você seja ou o que tenha feito, todos no final iremos para o céu. Querido, infelizmente não é isso que a Bíblia ou a palavra de Deus nos ensina. Existirão os salvos e existirão os perdidos. Essa é a verdade bíblica. Aqueles que aceitam a Cristo e aqueles que não aceitam a Jesus. Bom, uma vez que eu entendo que existem salvos e existem perdidos, eu preciso ter essa compreensão de que muitas pessoas não acreditam que vão queimar. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos e eles chegaram à conclusão de que apenas 4% das pessoas entrevistadas acreditavam que iam queimar no fogo preparado por Deus. 4% apenas. Mas quando nós vemos o estilo de vida das pessoas, o que elas fazem, o que elas deixam de fazer, a gente sabe que talvez esse número seja muitas vezes maior. Mas o fato é esse: se eu perguntasse para você, você acha que você vai para o céu ou para o inferno? Para o céu ou vai morrer eternamente? Todos nós vamos falar, não, eu vou para o céu, claro que eu vou para o céu, não vou morrer eternamente. Essa é a nossa compreensão. E pelo fato de nós acreditarmos que o inferno é uma coisa distante, que esse lago de fogo que é real, que existe e que vai queimar, e que vai arder e que foi preparado por Deus, é uma criação de Deus. Sabe, quando a gente percebe essas coisas, a gente diz assim, não, isso aqui está muito longe de mim. Então, a gente só vê essa perspectiva, né? Perspectiva positiva. Quando o indivíduo vai lá e vai fazer uma aposta num jogo de azar. Você sabe que os cristãos não fazem isso, né? Não apostam nesses jogos de azar, da Loteria Federal, essas coisas. Nós não fazemos isso, porque é um jogo de azar. Milhões de pessoas fazem suas apostas, a maioria absoluta perde e um é o ganhador da história. Então é um jogo de azar, não é um jogo de sorte, é um jogo de azar. Mas as pessoas, quando elas fazem ali, elas dizem ainda que isso é fé, né? A fezinha delas, o que é um absurdo. Mas quando elas pegam e fazem aquilo, o que elas pensam? Eu vou ganhar. As pessoas do céu e do inferno, elas dizem, eu vou para o céu. Mas a verdade é que talvez isso não seja a realidade de muitos de nós. Talvez muitas pessoas que estejam me assistindo nesse exato momento, talvez não tenham a oportunidade de ir para o céu. Talvez elas morram e morram eternamente. Talvez eu morra eternamente, talvez você morra para sempre, para todo sempre. Essa é a verdade. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, mais uma vez o último livro da Bíblia. Agora no capítulo 14, no verso 9 e o verso 10. Aqui nós encontramos algumas coisas importantes. O contexto é a mensagem angélica, a mensagem dos 3 anjos. Capítulo 14 do livro de Apocalipse, versos 9 e 10, e diz assim: Seguiu-se ainda o 3º anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado no fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Querido, entenda, a Bíblia fala de um lugar específico que ocorrerá quando Jesus Cristo voltar pela segunda vez a essa terra. É um lugar que realmente existe fogo, existe enxofre, é real, é literal, só que ele não é eterno. E a gente vai perceber por que ele não é eterno. Mas antes eu quero que você entenda quem vai para esse lago de fogo. Aqui fala aqueles que adorarem a besta. E aqui apresentam-se 2 linguagens importantíssimas para você e para mim. O primeiro contexto é o seguinte: aquele que tem a marca da besta na sua fronte, na sua testa. Querido, aqui representa os nossos pensamentos. E agora eu pergunto, o que invade os seus pensamentos? No que você pensa? Veja, eu não estou perguntando para você se você é cristão.
Eu não estou perguntando se você vai à igreja, nem se você tem uma Bíblia, não estou perguntando se você lê a Bíblia. Eu estou perguntando o que invade os seus pensamentos. Qual é a razão dos seus pensamentos? No seu momento de ócio, o que você pensa? Porque quando o livro do Apocalipse diz que aqueles que adorarem a imagem receberão um sinal ou na sua fronte ou na sua mão, e nós estamos avaliando primeiramente essa questão da mente, é exatamente isso. Nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas vontades, o quem de fato eu sou quando ninguém me vê. Essas perguntas precisam ser respondidas porque todas as vezes que eu gasto tempo com aquilo que não é de Deus, ou aquilo que não enobrece o meu caráter, aquilo que não me aproxima de Deus, ou que não reflete o caráter de Deus na minha vida, de alguma maneira eu estou enaltecendo e adorando o inimigo de Deus, a besta descrita no Apocalipse. Eu sou um adorador de Deus não por aquilo que eu falo, mas por aquilo que eu penso, por aquilo que eu faço, por aquilo que eu ajo, a maneira como eu reajo, como eu me comporto. Isso determinará se eu sou um adorador de Deus ou não, se eu adoro a Deus ou Satanás. Existem adoradores de Satanás dentro de igrejas. Porque embora o indivíduo tenha a Bíblia, embora ele vá a uma igreja, embora ele conheça a palavra de Deus, ele é servo das trevas. Ele escolhe viver os prazeres e as loucuras desse mundo. E talvez eu esteja pregando e falando para alguém que vive esse dilema. Talvez você tenha uma religião, você tenha uma denominação, você conheça Deus, talvez você diga, eu fui batizado, eu conheço Jesus, eu amo Jesus, mas a sua vida não representa isso. Seus pensamentos não condizem com aquilo que você diz. Você até força um comportamento, mas isso não é natural seu, talvez porque você nunca tenha nascido de novo. Os adoradores da besta não são aqueles que são apenas satanistas, mas são, às vezes, cristãos que ainda nunca experimentaram um novo nascimento. Quando aqui diz a respeito do sinal da besta na mão, significa aquilo que nós fazemos, o nosso trabalho. Se você escolhe ficar com uma doutrina que não é bíblica, se você escolhe seguir uma denominação que despreza a palavra de Deus, que pisa a palavra de Deus, isso também é receber na mente o sinal da besta. Se você resolve agir e fazer as mesmas coisas que as pessoas não convertidas fazem, significa que você está recebendo o selo da besta descrito no Apocalipse. E o lago de fogo existe, é real, e o contexto diz no verso 10 que é exatamente isso. Quem receber isso, esse beberá do vinho, do cálice da ira de Deus, sem mistura, puro, a ira pura de Deus. Por isso, de vez em quando eu falo, olha, você queira ter todos os demônios do universo contra você, mas não queira ter a mão de Deus pesando contra a sua vida. Querido, o inferno é uma ideia de Deus. Esse lago que arde, que queima, que consome, isso é uma ideia do Senhor Jesus, onde Ele colocará um fim, no fim na morte, um fim na dor, um fim no pecado. Algumas pessoas insistem em dizer ou em acreditar que esse lago de fogo, ele é eterno, mas não é. Querido, o que a Bíblia diz? O salário do pecado é o castigo eterno? Não, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Sabe, mais uma vez, há uma teologia infiltrada no meio do cristianismo, ensinando aquilo que a Bíblia não ensina. Você imagine que Jesus Cristo, ele disse assim, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Morte. E a morte é a cessação da vida.
Agora eu pergunto para você, você consegue imaginar um indivíduo que pecou 80 anos e por causa disso ele passará a eternidade sendo queimado e torturado? Nós nunca teríamos um ponto final no pecado na história do universo, porque sempre você poderá passar a eternidade gozando as alegrias de Deus, mas existirá um ponto no universo onde o pecado se perpetuará. Querido, o pecado ele terá fim, o mal terá fim, a morte terá fim, a dor terá fim. Você consegue imaginar o teu Deus, o teu Criador, castigando como um torturador os seus filhos? Gente, quando um animalzinho está sofrendo e não tem mais jeito, você sacrificá-lo é uma dor tremenda, mas é um ato de misericórdia, para que cesse o sofrimento daquele animalzinho. Agora, para pensar, Deus, que é o meu Pai, Ele cometerá o ato estranho dele, segundo Isaías, é estranho ao caráter de Deus, ao comportamento de Deus, destruir qualquer ser vivo, mas isso terá que acontecer por uma necessidade, para pôr fim ao pecado, é o ato estranho de Deus. Talvez no céu compreendamos a atitude de Deus, mas você acha que ele permaneceria castigando seus filhos por toda a eternidade, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre? A teologia de um inferno eterno, ela não é bíblica.
Aliás, a palavra de Deus diz no livro de Hebreus, que o que diz ali? Que Deus é o fogo consumidor é o que consome, chega uma hora, acaba. Essa é a verdade bíblica. E é isso que eu e você precisamos entender. Mas sabem, a gente precisa entender que isso faz parte da misericórdia de Deus. O céu é misericórdia e justiça. O fogo, o lago de fogo, é justiça e misericórdia. Nessa ordem, misericórdia e justiça, justiça e misericórdia. O fato é que eu e você não queremos pessoas culpadas que não paguem por aquilo que fizeram. Quando nós descobrimos que alguém fez uma coisa muito ruim, nós queremos que ele pague por aquilo que ele fez. Não é assim? Nós queremos justiça. Mas já percebeu que nós queremos justiça com os outros e misericórdia para nós? Nós usamos 2 pesos e 2 medidas na vida. Quando nós analisamos a postura de alguma pessoa, a gente diz, justiça, fez, tem que pagar. Mas quando é com a gente pensa, bom, eu posso pagar um pouco menos, dá para pagar parcelado. A gente vai trabalhando esses conceitos e não somos honestos como deveríamos ser. Agora, Deus não tem esse problema que nós temos. A verdade é essa. Querido, em algum momento, ou você vai receber a recompensa daquilo que Jesus Cristo fez por você na cruz do Calvário, ou você vai receber a recompensa por escolher não aceitar Jesus. E você vai passar por 2 momentos, ou eu vou passar, ou qualquer pessoa que não aceite Jesus, ou que rejeite Jesus, ela vai queimar proporcionalmente aos seus pecados e depois ela será aniquilada para sempre.
Sabe que todos nós temos um senso daquilo que é ruim ou mais ruim a partir de algumas perspectivas. Vou dar um exemplo para ser mais claro para você. Imagine que você vai até o seu quintal e você descobre o seu filhinho pequeno pisoteando um monte de formigas. Você vai dizer para ele assim, olha, não faça assim, as formiguinhas não fizeram nada de mal para você. A formiguinha é uma criaturinha de Jesus, você não precisa fazer isso. E você vai educar o seu filho. Agora seria diferente se o seu filho, quando você chegasse no quintal, ele estivesse esquartejando gatos. Seria muito diferente, não seria? Claro que seria. Não seria muito mais diferente ainda se você chegasse ao seu quintal e descobrisse um homem esquartejando crianças? Você percebeu que a cessação da vida aconteceu nos 3 níveis: formigas, gatos e crianças. O ato foi o mesmo. Por que um é mais grave que o outro? Por uma questão. É contra quem você faz o que faz é que dá a gravidade nas coisas. As pessoas pensam assim, mas espera aí, nós vamos morrer para sempre? Nós vamos queimar e depois morrer para sempre? É pela gravidade do que fizemos como raça humana e pela gravidade daquilo que fazemos todos os dias. Pare para pensar, eu e você pecamos contra um Deus santíssimo, santo. Todas as vezes que você peca contra pessoas e peca contra Deus. Mas sobretudo e antes de qualquer coisa, você peca contra Deus. Você se lembra do caso de José? Quando a esposa de Potifar quis seduzi-lo, ele disse, como eu poderia pecar contra quem? Contra Potifar? Não, ele disse, contra o meu Deus. Quando você peca, você está indo contra Deus, você está se revoltando, se rebelando contra Deus. Todas as vezes que você peca, você se torna tão satânico ou maligno quanto o próprio diabo. Você se filia a Deus quando você resiste uma tentação, ou você se filia ao diabo quando você cede à tentação. Ou você se aproxima de Cristo, ou você se aproxima do inimigo de Cristo. Agora, se você for para esse lago de fogo que queima, que é real, que existirá, que muitas pessoas passarão, se você passar por ali não é porque você pecou. Sabe por que você vai passar por aquele lugar? Só por uma questão. Se você não se arrepender dos pecados que cometeu. Porque pecado todos nós cometemos. As pessoas que estiverem ardendo e queimando ali, elas não estarão ali porque pecaram. Porque as pessoas que estão no céu, elas também pecaram. A questão é se eu me arrependo ou se eu não me arrependo. Se eu aceito o sangue purificador de Cristo na minha vida ou se eu não aceito. E esse aceitar, querido, não é você dizer, eu aceito Jesus, não é você ir na frente de uma igreja e falar assim, sim, eu aceito Jesus. Querido, isso é importante, deve fazer, mas aceitação envolve ação na minha e na sua vida. Eu queria que você abrisse a Bíblia no livro de Mateus, é o último é o último texto que vamos ler, Mateus, capítulo 25, no verso 41. E aqui diz assim, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Fogo eterno, pastor? O senhor não falou que esse fogo era temporário? É porque é de consequências eternas. É um fogo eterno porque quando a pessoa ela for aniquilada, será para sempre.
Mas você percebeu que o texto diz que esse fogo não foi preparado para você. Esse fogo foi preparado para Satanás e seus anjos. Você não precisa ir para lá. Você não precisa queimar. Esse lago de fogo, de enxofre, foi preparado para os inimigos de Deus e não para você. Quando Jesus Cristo veio a essa terra, lá no livro de João, no capítulo 14, ele disse assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos um lugar. Jesus Cristo foi preparar um lugar para você. Esse fogo não é para mim. Eu não vou para lá porque aquele lugar não é o meu lugar. O lugar que Jesus Cristo foi preparar para mim e para você é lá no céu. Você só estará no lago de fogo se você escolher estar. É por isso que hoje você precisa tomar uma decisão, amigo. Primeiro você precisa entender: fogo eterno, inferno eterno, não condiz com o caráter do Deus que nós conhecemos na Bíblia. Sabe, muitos agnósticos e ateus caçoam de Deus por essa crença falsa que corre dentro do cristianismo, dizendo que Deus é esse que tortura os seus filhos para sempre. Se eles lessem a Bíblia, eles descobririam que Deus não é um torturador. Ele colocará um fim no pecado. E sabe, Deus só destruirá pecadores, só irá destruir pecadores, porque é o único jeito, que não existe pecado sem pecadores. Mas eu não preciso estar lá, nem você. Jesus Cristo continua dizendo: venham, venham todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados. Eu vou aliviar vocês. Hoje o convite de Cristo é esse: venham, venham. Mas por mais duro que seja para mim falar isso, eu tenho que dizer: esse mesmo Cristo que hoje diz vem, é o mesmo Jesus que um dia falará: apartai-vos, apartai-vos. Quão doce é a mensagem: venham. Quão difícil é o castigo: apartai-vos, para longe, não cheguem perto. Vocês não podem, vocês não devem, vocês nunca quiseram. Querido, eu e você precisamos tomar uma decisão. O que você está fazendo? Amigo, o que você está fazendo com a vida que Deus te deu? Você está se preparando para o retorno de Jesus a essa terra? Ou você está vivendo como se você fosse uma pessoa eterna, imortal? Como se você não tivesse que prestar contas daquilo que você faz?
Nós precisamos ter coragem de vivermos o cristianismo bíblico e puro. E sabe, todos nós estamos aqui para aprender. E às vezes a palavra de Deus vai literalmente de encontro com aquilo que nós cremos. E aí nós precisamos tomar uma decisão. Ou nós vamos ficar com o que a Bíblia ensina, ou nós vamos continuar com a nossa crença. E aí eu pergunto, se você ensinou algo que julgava estar certo, mas se você descobrir que aquilo não é bíblico, você vai permanecer com a sua moral correta, né? Não, eu não errei, tá tudo certo. Ou você teria humildade de descobrir, então, na palavra de Deus algo novo e falar, olha, realmente eu descobri algo que eu não sabia, eu pensava que era assim, mas a Bíblia me apresenta um outro contexto. Você teria essa hombridade espiritual?